Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Xande aqui, né, trazendo palpite para vocês nessa terça-feira, dia 9 de setembro, vamos para cima, 2 dias, né, que eu não gravei vídeo, né, sentiram falta do Xande, galerinha? Deixa aí nos comentários se sentiram falta ou não, ou tanto faz, beleza? Como eu falei, galerinha, vou gravar vídeo quando eu puder, né, não vou mais deixar de fazer meus compromissos, né, com minha família, né, com meus parentes, por exemplo, para gravar vídeo aqui no YouTube, né? Não estou tendo o reconhecimento necessário, então vou gravar vídeo quando for possível, beleza? Querem que eu grave vídeo todos os dias? Só depende de vocês, galerinha. Se inscrever no canal, deixar um like, comentário, beleza? Canal que tem aí mais de 10 mil inscritos. O vídeo chega a pulso aí a 1000 visualizações, não tem nem 100 curtidas, não tem 50 comentários, então vou fazer quando der, beleza? E quando eu trouxer palpites aqui, é o que eu trago de melhor, porque o que eu faço aqui para vocês é o que eu utilizo para fazer os meus investimentos, beleza? Vamos para cima. Começando nossos palpites dessa terça-feira, primeiro jogo é Armênia contra Irlanda, qualificação da Copa do Mundo da Europa, né? As seleções europeias. Temos, galerinha, segunda rodada, né? Na primeira rodada a Irlanda empatou e a Armênia perdeu. Temos a Armênia em seu mando de campo vindo de 4 derrotas e 1 vitória, 4 jogos com mais de 1,5 gol na partida, e a Irlanda vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Tivemos aqui 4 jogos com mais de 1,5 gol na partida. E confronto direto entre eles, uma partida em 2010 a Irlanda venceu fora de casa de 1-0, em 2022 a Armênia venceu em casa pelo placar de 1-0. Pessoal, eu acredito em um jogo mais truncado, né? Eu acredito em jogo abaixo de 3,5 gols. Acredito para não sair 4 gols nessa partida, né? É meu palpite. Acredito na dupla chance aí na Irlanda, né? Acredito que a Irlanda pode conseguir esse empate jogando fora de casa. E galerinha, quem quiser uma cotação maior, eu acredito em jogo acima de 1,5 gols, beleza? Com um pouco mais de risco. Não vou arriscar mais do que isso nessa partida. E meu palpite de placar exato, vou acreditar em 1-1. A próxima partida é o Azerbaijão contra a Ucrânia. Aqui, galerinha, na segunda rodada, né? Temos as duas seleções vindo de derrota, então um jogo importante para ambas as seleções. O Azerbaijão, que em seu mando de campo vem de 4 derrotas e 1 empate, com 4 jogos com mais de 1,5 gol na partida. E a Ucrânia, como visitante, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, com todos os 5 jogos acima de 1,5 gols, né? E 4 jogos com ambos marcam. E nos confrontos direto entre eles, tivemos um jogo aqui em 2006, onde tivemos um empate de 0-0. Pessoal, vou acreditar, como palpite mais provável, acredito na dupla chance na Ucrânia. Ucrânia, aqui eu fora com empate anula, galera, corrigindo, eu vou de fora com empate anula aqui na Ucrânia, né? Possível vitória da Ucrânia, mas se precavendo com empate, como palpite mais provável. E acredito também em um jogo para pelo menos 2 gols na partida. Acredito em jogo acima de 1,5 gols, beleza? Esses são os palpites mais prováveis. Quem quiser uma cotação maior, eu acredito na vitória da Ucrânia, beleza? E para os arrojados Ucrânia para vencer e marcar mais do que 1,5 gols, com mais risco. E meu palpite placar exato vou acreditar em 2-0 para a Ucrânia. Próximo jogo é Albânia contra Letônia. Temos na classificação a Albânia na terceira colocação com 5 pontos e a Letônia quarto colocado com 4 pontos, né? Jogo importante para ambas as seleções buscarem a vitória, né? Somente os 2 primeiros, galerinha. Tem vaga aí para a Copa do Mundo, né? O primeiro colocado vai de forma direta e o segundo colocado vai para um jogo de qualificação ainda, beleza? Galerinha, a Albânia vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória. E a Letônia vem de 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória como visitante. E nos confrontos diretos entre eles tivemos 2 empates, contudo os jogos foram há muito tempo, né? O último foi em 99, né? 1999, muito tempo atrás. Galerinha, acredito, como palpite mais provável, eu vou para a Albânia vencer um dos tempos. Vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo, esse é o meu palpite mais provável. Quem quiser uma cotação maior, vitória da Albânia, beleza? Albânia para vencer a partida. E para os arrojados, Albânia para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. E meu palpite placar exato é 2-0 para a Albânia. Próxima partida é Bósnia contra a Áustria.
Na classificação temos a Bósnia na liderança do grupo com 12 pontos e a Áustria na segunda colocação com 9 pontos, né? Temos aqui a Romênia com 3 pontos, né? Com 6 pontos, corrigindo, né? Vai tentar vencer sua partida a Romênia, né? Para entrar tentar essa pelo menos a segunda vaga. Dá uma engasgada aqui, quase não sai. Mas é um jogo, galerinha, que eu acredito que deve ser um jogo movimentado em gols, beleza? A Bósnia vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, 4 jogos com mais que 1,5 gol na partida. E a Áustria, como visitante, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, com todos os 5 jogos com mais que 1,5 gol na partida. E nos confrontos direto entre eles, um jogo em 2001, tivemos um empate de 1-1. Em 2018, a Bósnia venceu pelo placar de 1-0. Pessoal, acredito em um jogo para pelo menos 2 gols na partida. Eu acredito em jogo acima de 1,5 gols. Para complementar um bilhete com uma boa cotação para jogo acima de 1,5. Beleza? Esse é o meu palpite mais provável. Jogo acima de 1,5 gols. Quem quiser um pouco mais arriscado, acredite em ambos marcam ou jogo acima de 2,5. Beleza? Quem quiser ir mais safe, vai naquela condição de tudo junto, né? Ambos marcam jogo acima de 2,5. Tudo junto. Beleza? Acredito, galerinha, na Áustria com o empate, né? Acredito na dupla chance na Áustria, também com o palpite mais provável. E quem quiser uma cotação maior, com um pouco mais de risco, vitória da Áustria, né? Mas aqui já para usar arrojado, galera. A Áustria para vencer para usar arrojado, beleza? Quem quiser ir mais safe, vai com Áustria com empate anula. E meu palpite placar exato é 2-1 para a Áustria, 2-1 para o visitante. Temos Chipre e Romênia. Na classificação, Romênia na terceira colocação com 6 pontos, Chipre quarto colocado com 3 pontos. Jogo importante, né, para a Romênia, mesmo fora de casa, buscar a vitória, né? Ela que está aqui já se distanciando dessa segunda colocação. Temos o Chipre vindo de 3 derrotas e 2 vitórias, e a Romênia vindo de 4 vitórias e 1 derrota, e tivemos todos os 5 jogos com mais do que 2,5 gols na partida. E nos confrontos diretos entre eles, são jogos disputados, né? Uma vitória da Romênia, uma vitória do Chipre, e tivemos 3 empates, beleza? Galerinha, acredito, como palpite mais provável, eu vou de fora com empate anula, vou acreditar na vitória da Romênia, mas vou me precaver com empate. Esse é o meu palpite mais provável, Romênia com empate anula. E para quem quer uma cotação maior, com um pouco mais de risco, é vitória da Romênia, Romênia para vencer a partida. Eu vou acreditar no possível placar exato de 2-0 para a Romênia. Próximo jogo é França contra a Islândia. Temos na classificação a Islândia na liderança do grupo, né? Fez um jogo e venceu, e a França também fez um jogo e venceu. Está em segundo colocado aqui pelos critérios de desempate, né? Que é o saldo de gols, ou gols feitos, né? Não dá para saber, porque aqui tá a primeira rodada ainda, né? Então, também não cheguei a pesquisar, galera, qual é o critério de desempate, beleza? Galerinha, a França vem de 3 vitórias, um empate e 1 derrota, e a Islândia vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Confronto direto entre as seleções, né? 4 vitórias da França e 1 empate. Todos os 5 jogos acima de 2,5 gols. 4 jogos com ambos marcam. Galerinha, eu vou acreditar. França para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. Esse é o meu palpite mais provável. Vitória da França e marca 1,5 gol na partida. Acredito em um jogo para marcar 2,5 gols na partida, para sair pelo menos 3 gols. Na partida também acredito em jogo acima de 2,5 gols. Beleza? Com a cotação um pouco maior. Acredito para a França vencer e marcar mais marca 1,5 gol, já falei, né? Que é o palpite mais provável, né? E o palpite um pouco mais de risco é França vencer e marca 2,5 gol na partida, galerinha. Beleza? Aí com mais risco. França vence e marca 2,5 gol na partida. E meu palpite placar exato é 3-0 para a França. Próxima partida é Hungria contra Portugal. Temos na classificação Portugal na liderança do seu grupo, fez um jogo e venceu. A Hungria empatou seu jogo de estreia, né? Empatou com a Irlanda. Temos a Hungria vindo de 2 derrotas e 3 empates. E Portugal como visitante, 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Confronto direto entre eles, 4 vitórias de Portugal e 1 empate. 4 jogos com mais do que 1,5 gol na partida. Corrigindo a informação, foram apenas 3 jogos, pessoal, com mais que 1,5 gol. Pessoal, aqui eu acredito em um jogo para gols, né? Acredito em um jogo para pelo menos 2 gols na partida. Eu vou de jogo acima de 1,5 gols, esse é meu palpite mais provável para complementar um bilhete, jogo acima de 1,5 gols. Quem quiser uma cotação maior, jogo acima de 2,5 gols, como cotação
com um pouco mais de risco. Jogo acima de 2,5 gols como palpite mais arriscado, beleza? Acredito também numa possível vitória de Portugal para vencer a partida e para os arrojados, Portugal para vencer e marcar 1,5 gols. Palpite de placar exato 2-1 para Portugal. Próxima partida é Noruega contra Moldávia. Na classificação, a Noruega está na liderança do seu grupo, né, com 12 pontos. Contudo, temos a Itália com 9 pontos, Israel também com 9 pontos. Então, é um jogo importante, né, para a Noruega pegar aí a fraca seleção da Moldávia, né, que está na última colocação, 4 jogos, 4 derrotas, fez apenas 2 gols, sofreu 14. Então, o jogo para a Noruega vencer e vencer bem, galerinha, beleza? Noruega que vem de 5 vitórias seguidas como mandante, com 4 jogos acima do 1,5 gols. Moldávia como visitante, 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. E nos confrontos direto entre eles, entre as seleções, 2 vitórias da Noruega. Pessoal, a cotação está baixa, né, para a Noruega. Aqui eu acredito num handicap asiático, né, ou europeu, menos 1,5, né, para a Noruega vencer com 2 gols de diferença. Cotação em torno aí de 1,20 para complementar um bilhete, beleza? Quem quiser um palpite de cotação maior, com um pouco mais de risco, é a vitória da Noruega já no HT. Não gosto muito de vitória do HT, galerinha, porque às vezes o time enrolam aí no primeiro tempo, né? Igual a Itália fez semana passada, né? Empatou o primeiro tempo em 0-0 e no segundo tempo meteu 5-0. Então, eu particularmente não gosto muito de investir na vitória no HT, mas quando o time é muito favorito, como a Noruega, é uma opção aqui, beleza? Então, o jogo acima de jogo para a Noruega vencer no HT. Acredito em um jogo para pelo menos 3 gols na partida. Acredito em um jogo para mais que 2,5 gols, beleza? Aqui com a cotação um pouco maior, jogo acima de 2,5. Acredito para a Noruega vencer e marcar mais que 2,5 gols também, como palpite arriscado. Vitória da Noruega e mais que 2,5 gols. E meu palpite para cá exato é 3-0 para a Noruega. Próximo jogo é Sérvia contra a Inglaterra. O joguinho aqui, carne de pescoço. Temos a Inglaterra na liderança do grupo com 12 pontos. Sérvia, segundo colocado, com 7 pontos. A Sérvia, que como mandante, vem de 3 vitórias e 2 empates. E a Inglaterra vem de 4 vitórias e 1 derrota. Confronto direto entre eles. Tivemos uma única partida com o mando de campo da Sérvia. A Inglaterra venceu fora de casa pelo placar de 1-0. Pessoal, aqui eu vou acreditar em um jogo para menos do que 4 gols na partida. Eu vou acreditar em jogo abaixo de 3,5 gols. Vou acreditar em um jogo mais disputado, então eu vou de jogo abaixo de 3,5 gols, aqui como palpite mais provável, beleza? Jogo abaixo de 3,5 gols. E como palpite arriscado, eu acredito que pode sair pelo menos 2 gols na partida, então eu vou de jogo acima do 1,5 como palpite arriscado. Quem for mais arrojado, ambos marcam, beleza? E acredito também como palpite dupla chance aqui, né? O fora com empate anula na Inglaterra. Não vou arriscar mais do que isso, galerinha. Beleza? Possível placar exato 2-1 para a Inglaterra. Temos agora, galerinha, jogos aqui da qualificação da América do Sul, né? Brasil e Bolívia. Trouxe só esses 2 jogos, galerinha, porque é o que tem alguma coisa em disputa, né? Os demais jogos, as seleções já estão classificadas, então não trouxe. Aqui a Bolívia precisa vencer o Brasil, né? Para tentar se classificar, ela que está aqui na 8ª colocação, a 7ª vaga que dá uma disputa para um playoff, né, com outra seleção para ver quem vai para a Copa do Mundo. Então, para a Copa do Mundo, a Venezuela está aqui nessa 7ª colocação, ela que joga aqui contra a Colômbia. Então, é por isso que eu trouxe essas 2 partidas, porque tem alguma coisa em disputa, beleza? Bolívia e Brasil, né? Brasil não tem mais disputa por nada, mas galera, os jogadores querem mostrar serviço, né, para tentar, né, deixar seu nome lá na mente lá do técnico, né, para convocação da Copa, galera. Agora o que vale aqui não é a partida em si. O que vale aqui é jogar bem, né, para tentar garantir o nome na próxima convocação da seleção para a Copa do Mundo. Então, isso é o que é importante nesse jogo aqui para o Brasil, né? Então, os outros jogos, galera, de seleção, que já está tudo definido, tem essa importância, né? Os jogadores quererem também mostrar serviço, mas fora isso não vale mais nada, beleza? E aqui, galerinha, tem ainda a Bolívia, que luta, né, pela essa 7ª colocação, né? Ela vencendo a partida, que não é fácil, faria 20 pontos, né? E a depender do resultado aí da Venezuela, beleza? Galerinha, a Bolívia vem de 3 vitórias e 2 empates, né?
aqui na altitude a Bolívia joga bem, né? Quase 4.000 metros de altitude, então, galerinha, se não for mais, né? Não sei. Mas é bem alto lá o local onde a Bolívia joga. Quem sabe dizer aí qual é a altitude? Deixa aí nos comentários, beleza? O Brasil, como visitante, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E nos confrontos direto entre eles, entre as seleções, 2 vitórias do Brasil, 2 empates, 1 vitória da Bolívia. 4 jogos com marcou e meio gol na partida, somente um jogo em 2017, tivemos um empate aí de 0-0. Pessoal, vou acreditar em um jogo para pelo menos 2 gols, né? O Bolívia vai com tudo para cima, precisa vencer, galera. Então, o último jogo, não tem por que ficar na defensiva aqui a Bolívia. Ela tem que fazer pelo menos um gol, né? Tentar sair à frente do placar, né? E tentar essa vitória. Então, eu vou acreditar na disposição da Bolívia e aí com isso o Brasil pode fazer gols também. Então, vou de jogo acima de 1,5 gols, como o palpite mais provável. E meu palpite de cotação maior, eu acredito somente na dupla chance no Brasil, galera. Eu não vou mais do que isso aqui. Brasil com empate, beleza? O Brasil pegando esse empatezinho fora de casa, acredito que o técnico da seleção vai ficar bastante satisfeito. Então, dupla chance no Brasil com um palpite de cotação maior, mas com risco, galerinha. A Bolívia vai para cima com tudo, pode surpreender também, beleza? Aqui, e como vocês sabem, né, futebol nada é garantido. E o meu palpite de placar exato é 2-1 para o Brasil. Próximo jogo, né, Venezuela contra a Colômbia. Galerinha, aqui, né, a Venezuela só vai sair da retranca, né? Colômbia não tem mais nada a disputar, né? Então, a não ser, como eu já falei, os jogadores querendo mostrar serviço. Mas para a Venezuela o jogo é importante, né? Ela vai ficar aqui, galera, na retranca para não tomar gols, né? Até que saia alguma coisa no jogo da Bolívia lá, né? A Bolívia fazendo um gol, né, no Brasil, vencendo a partida, vai para 20 pontos, né? Isso força, né, a Venezuela ir para cima da Colômbia. Então, aqui, enquanto o jogo da Bolívia estiver empatado, acredito que a Venezuela vai ficar na maciota. Mas se sair gol da Bolívia, a Venezuela tem que buscar a vitória também, beleza? Pessoal, temos a Venezuela vindo de 2 vitórias e 3 empates, e a Colômbia vem de 3 derrotas e 2 empates como visitante. E nos confrontos diretos entre eles, temos 3 vitórias da Colômbia, 1 vitória da Venezuela e um empate, né, considerando o mando de campo da Venezuela. Beleza? Eu vou acreditar em um jogo truncado, vou acreditar em um jogo para menos que 3,5 gols, vou acreditar que não saia 4 gols nessa partida, galerinha, beleza? Jogo abaixo de 3,5 e o palpite arriscado é ambos marcam, mas é arriscado mesmo, né? Esse futebol aqui pode sair muito gols e pode travar aí também, beleza? No jogo anda. Então, o ambos marcam é o jogo arriscado. Quem não quiser ir no ambos marcam, vá no jogo acima de 1,5 gols. E meu palpite, sugestão, galera, não estou dizendo que é para ir não, que vai dar não. Aqui é o que eu acho que pode acontecer, para vocês não se confundirem aí as bolas, beleza? Eu acredito que possa dar ambos marcam e acredito que pode dar jogo acima do 1,5. É o que eu acho, não é certeza. Futebol não tem certeza de nada. E meu palpite para cá exato é 1-1, beleza? Pessoal, esses foram nossos palpites, né, para essa terça-feira. Espero que vocês tenham gostado, né? Chegou até aqui, não é inscrito no canal ainda? Se inscreve no canal, deixa um like, um comentário, não custa nada, galerinha. Querem vídeo todos os dias? Só depende de vocês, como eu já falei, beleza? Então, vamos para cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha. Beleza? Pessoal, complementando as informações aí do nosso grupo VIP, né? Apenas R$19,99. Grupo VIP, um dos mais baratos que eu acredito que existe aqui no YouTube. R$19,99 mensal. É doido, barato demais. Você ainda tem 7 dias para testar. Se testou e não gostou, garantida a devolução do seu dinheiro, né, nos primeiros 7 dias. Inacreditável também, né? E tem o grupo aí, tanto pelo Telegram como pelo WhatsApp, beleza? Já falei um pouco mais aqui, antes, né? Estou só complementando essas informações. Tem o grupo Free, que é só pelo Telegram, beleza? Como participar, galerinha? Tá tudo aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Beleza? Vamos para cima. Galerinha, eu vou deixar a minha sugestão de bilhete para essa terça-feira, né? Eu vou acreditar na Albânia para vencer um dos tempos. Para a Albânia vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo, beleza? Uma das partes.
Vou acreditar na Noruega para vencer com marca 1,5 gol na partida. Casa vence, marca 1,5 gol na partida. E vou na França também para vencer e marca 1,5 gol na partida. A França vence e marca 1,5 gols, beleza? Essa é a minha sugestão de bilhete para essa terça-feira, né? Resumindo aqui, França vence e marca 1,5 gol na partida. Noruega vence e marca 1,5 gol na partida. E vou acreditar aqui na vitória da Albânia. A Albânia para vencer um dos tempos, beleza? Vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Galerinha, aqui é só um bilhetinho, né? Se der green é green, se der red é red. Quer mais bilhete, né? 3, 4, 5 bilhete, 10 é no grupo VIP do Palpite do Xande, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, desejo para vocês uma excelente terça-feira com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E vem com o Xande, porque o Xande é show.